Amém. Graças a Deus por mais um dia de vida, porque sem a vida a gente não ia estar aqui. Eu sempre digo que as pessoas pensam que é alguma coisa, mas se Deus cortar o ar que a gente respira, a gente nem levanta da cama. Agradecer a Deus por a gente poder pentear o cabelo, porque tem pessoas que precisam de ajuda para pentear o cabelo. Então, louvo a Deus por tudo e por essa oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um. Meu pastor presidente, pastor Rivail, que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. Meu pastor Anildo também, que Deus abençoe a vida dele, pastor Gideão, meu pastor local, pastor Manuel, pastor Gideão que está ali. Cadê o pastor Gideão? Está aqui atrás, que Deus abençoe a vida dele. Meu pastor Job também, Deus abençoe a vida deles. Meu companheiro Ada. E todos vocês que vieram nessa noite, que a gente é uma família, irmão. Eu costumo dizer que o membro não vive sem um corpo, não é verdade? Se a gente cortar o nosso dedo e deixar aqui, amanhã já está podre. Então a gente tem que viver unido. Amém? E Deus tem uma mensagem para o seu coração. Você acredita nisso? Eu falei, meu Deus, o que eu prego, Senhor? Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 24. Deus abençoe as cantoras que vieram aceitar o convite. Quando precisar para mim ministrar, eu vou também com o maior carinho. Vocês são bênção. Pregadora Aline ali, a cantora Márcia. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a igreja também do Bom Sucesso, a igreja também ali do Sítio São Francisco. Deus abençoe a sede, Deus abençoe a todos nós, irmãos. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Quem achou diz, eu vou morar no céu. Quem não achou diz, eu também vou. Amém. Diz assim, irmãos, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o... Por favor, senta em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Não vou tomar muito tempo, também tenho outro compromisso. Irmãos, a gente está diante de uma mensagem a qual Mateus escreve que Jesus, às margens do mar da Galileia, ele começa a contar algumas parábolas. E ele começa a dizer que o reino de Deus é semelhante a uma plantação. Mas eu já quero profetizar algo aqui. Como é a viva, é algo que tem que se tornar vivo. A Bíblia diz que estava plantado o trigo. E quanto o trigo ia crescendo, crescia também o... Mas o que eu quero te dizer é que o joio não vai impedir do trigo crescer. Você acredita nisso? Nada vai impedir o crescimento de Deus na tua vida. Então já começa a abrir o coração, já tira o pigarro da garganta e começa a adorar. Porque assim como Deus, você quer ver como é o trigo, é o joio, começa a amassar ele. É só amassar para você saber. O trigo amassado faz farinha. E dá para fazer pão. Agora o joio já vira veneno. Tem momentos na nossa vida que Satanás quer que a gente para. O inimigo, Deus permitiu, só vou falar só dos animais. Deus permitiu o inimigo entrar na vida de Jó. Tomou o quê? Os bois, o jumento, o camelo e as ovelhas. Sem falar da família, que é o bem maior, a qual é o primeiro ministério que Deus concede para nós, Luan. Mas só que a Bíblia vai dizer que pega os bois,
o jumento, o camelo e as ovelhas. Boi na Bíblia significa força. Camelo, resistência. Aguenta ficar no deserto sem beber água. Jumento, estrutura, pastor Arnildo. Aguenta carregar peso. E ovelha, o sacrifício. Então o inimigo vai lá, toca na força, na estrutura, na resistência de Jó e toma o sacrifício de Jó. Mas só que Jó é trigo. Eu começo a imaginar ele chegando nas cinzas e dizer: Deus, o culto vai ser diferente. O inimigo tomou tudo. Eu não tenho nada para te oferecer. O sacrifício vai ser eu na tua presença. Então começa a adorar a Deus, porque Deus tem renovo para o meu e para o teu coração nessa noite. O joio entra, o joio prega, canta, pula, roda, faz tudo. Mas só que o trigo tem a diferença. O vento vem, o trigo se enverga. Todo mundo pensa que o trigo vai quebrar, mas na hora que o vento passa, o trigo está de pé. É igual com o sacerdote Zacarias. Deus, no momento certo, Lucas vai relatar que chegou a vez de Zacarias entrar no templo para oferecer o sacrifício, o incenso suave para as narinas de Deus. E o povo do lado de fora está esperando. Cadê o sacerdote? Começam a criticar. Tem outros que começam a orar. Mas só que acontece, Deus lá dentro envia um ser celestial para falar: a tua mulher vai dar luz. Por quê? A gente ouviu a oração dela. Deus ouviu a oração dela. E ele começa a questionar: mas eu e minha esposa já somos de idade. E ele começa a dizer: eu sou Gabriel, enviado do Senhor. A sua mulher vai dar luz ao menino, vai colocar o nome de João. Arabadarassúria. As pessoas estão vendo eu e você vir para a igreja, e mal está sabendo eles que a gente entra aqui e Deus está dizendo: eu não te esqueci. A promessa está de pé. Você está chorando hoje, mas amanhã você vai sorrir. O povo pode estar questionando por que é o joio, querendo que você desista. É tempo de avivamento, mas só através da palavra. Se a palavra não fizer, nada mais faz, pastor Rivail. É tudo a palavra. Mas evangelista, minha vida está um nada. É assim que Gênesis começa. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma aí? E Deus cria aquilo que não existia. Que é um exemplo, José. José era crente de trigo. Existia governador? Não. Ele fez algo inexistente. No Egito só tinha faraó e depois virava múmia. Mas só que Deus criou uma posição. Você crê que Deus vai te exaltar no meio da tua parentela? Você acredita que Deus vai honrar o teu ministério? Ei, junto a gente é forte, irmão. Deixa quem quiser falar. Deixa o vento soprar. A Bíblia diz que Deus não está procurando quem prega, quem pula. Deus está procurando aqueles que adoram o Pai, independente da situação. Adora o Pai em espírito e em verdade. Então já começa a levantar a tua cabeça. Porque Eclesiastes, quando Salomão está velho, escrevendo o seu último livro, ele vai dizer que para tudo tem um tempo determinado. O tempo é de Deus. E tem pessoas aqui que Deus vai tocar na sua alma hoje. O que é a alma? É o centro das emoções. Deus vai tocar lá dentro. Você pode ter chorado a semana, irmã. Meu irmão, o ano ainda não acabou. Deus marcou essa data para a gente estar aqui. Deus marcou essa data. O tempo é dele, a hora é dele e a exaltação é dele. Por mais investida que tentam fazer na tua vida, quem te escolheu foi? Quem te chamou foi? Então vamos aprender primeiro a ser uma semente que vai criar raiz.
E depois vai virar uma árvore. E o fruto vai começar a chegar. E o fruto vai começar, meu Deus do céu. E vão ter que contemplar o brilho de Cristo na tua vida. Porque a promessa está de pé. Crê no Senhor Jesus Cristo, que vai ser salvo tu e a tua casa. A oração tem resposta. Quando o crente ora, o céu se abre. Quando o crente ora, as coisas na terra começam a mudar. Quando o crente ora, o inferno começa a tremer. Continua buscando, pedindo. O joio está crescendo com a gente. Está crescendo. Mas só que a gente tem a diferença. O que é? É o Espírito Santo de Deus na vida. Eu até comentei com o pastor Rivail e com o diácono Ada esses dias. A gente tem que mostrar que Deus é Deus na nossa vida. Tudo que a gente faz nessa vida, missionária Aline, é para a honra e glória do Senhor. E tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos. Até para você comer um ovo. É a casca, a gema e a clara. E o nosso dia, manhã, de tarde e de noite. Para tudo tem que ter os três. Tem até os três céus, a qual a TAM te leva no primeiro. No primeiro você compra uma passagem, você vai no primeiro céu, pastor Anildo. Conhece as nuvens, tudo. No segundo, vai lá na NASA. Entra no foguete, você vai até a lua. Mas no terceiro céu... presbítero Esberg. Jesus vai dizer, diácono Ada, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que o inimigo quer que você pare, que você entrega os pontos? Porque você achou o caminho. Se ele é o caminho, não tem outro. Se ele é a verdade, o resto é mentira. Então você é escolhido de Deus. A tua casa tem promessa. O teu ministério tem promessa. Só olha para o autor e consumador da tua fé. Mas independente da situação, eu e você tem que estar igual soldado. Igual soldado de pé. Porque Deus não fala com o homem deitado nem sentado. Espiritualmente falando, eu e você tem que estar de pé. A Bíblia vai dizer que Deus permite o rei Nabucodonosor, Vânia, invadir Israel por desobediência do povo. Destrói os muros, que significa proteção. Acaba com a sétima maravilha do mundo antigo, que era o templo de Salomão, onde tinha o Kadosh, onde tinha o Shalom, onde tinha adoração. E perde a terceira coisa, que era a principal. Feito com madeira de acácia, coberto com ouro. A qual era a arca, que simbolizava a presença de Deus. Aí a gente vai ver, eles perdem a proteção, o lugar da adoração, e perde a presença. Mas o que acontece? Onde tem crente e trigo, a obra não para. Deus sempre levanta um. Deus levantou você para ser esperança da sua família. Você acredita nisso? A casa lá não cai porque você é coluna lá dentro. A Bíblia vai dizer que em Salmo 137 eles estão cativos. E começa... Estamos na beira, nas margens do rio da Babilônia. Penduramos nossa harpa no salgueiro. Acabou a adoração. Deus vai, no modo figurativo, fala com Jeremias. Jeremias, desce até a casa do... Que lá eu quero falar contigo. Jeremias, vai até a casa do oleiro. Mas o que me chama a atenção é que quando ele chega lá, o oleiro está atrás, trabalhando em algo em movimento sem a gente ver. Antes de você vir para cá, pega essa aí. Antes de você chegar aqui, Deus já está trabalhando. Pô, meu Deus do céu. Meu Deus, sabe aquela causa, sabe? Que você está orando, meu Deus, jejuando, clamando e fala, Deus, o Senhor fala e até agora nada.
Deus já está trabalhando. Ah, mas Deus não está falando. Deus não precisa falar que Ele trabalha no silêncio. E o mais interessante é que Deus vai lá, tem um camarada que está na margem do rio Quebar e diz: filho do homem, ponha-te de, porque eu quero falar contigo. Ele está de pé espiritualmente, mas só que a situação espiritual, ele está cabisbaixo. E Deus fala: filho do homem, ponha-te de pé, rapaz. Eu quero falar contigo. Mas só que passa o capítulo 3, 4, 5, 6, 7, ele está sentado. No capítulo 8 de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que vem uma mão, pega Ezequiel pelos cabelos e fala: fica de pé, rapaz. Deus quer eu e você de pé, independente da aprovação, independente da situação. A gente é crente trigo. Olha para onde Deus está me levando. Eu queria ficar só aqui no joio no trigo. É crente trigo. Tem crente trigo aqui, irmão? Tem crente trigo aqui? Porque a farinha vira pão. O pão tem... Ai, meu Deus. Né, diaconisa Cida? Para fazer pão tem que amassar. Por quê? Você tem que alimentar alguém lá na frente. Você tem que alimentar alguém lá na frente. A Bíblia vai dizer também que o Espírito do Senhor leva Ezequiel até o vale. Você conhece isso aqui? Que ele tinha que profetizar. Tem coisas que é eu e você que tem que fazer. Porque tem muito crente que quer depender de pastor. Eu e você tem que ter uma atitude na vida. Porque tem hora que não é para subir aqui, mas a gente tem que subir. Tem hora que a gente quer se alimentar, mas tem que dar alimento. Só Deus sabe como você deixou a sua casa. Só Deus sabe como é a situação, a labuta diária que você passou nessa semana. Mas só que eu quero te dizer, o sol da justiça vai brilhar em teu favor. Se você acreditar, amanhã pode ser o melhor domingo da tua vida. O ano ainda não terminou, a gente está em agosto ainda, meu irmão. Deus pode mudar tudo. Oh, meu Deus do céu. Mas depende de mim e de você. Tiago, ele é categórico em dizer: não é para a gente ser igual à onda do mar. Eu preguei domingo na igreja, lá no Ponte, acho que foi no Ponte Alta. E eu falei, tem crente que é melhor ficar em casa, pastor Rivaio, assistindo o Faustão. Não vai para a igreja. Porque perde tempo. Aqui é um lugar que a gente vem porque a gente é inconformado do jeito que a gente vive, que a gente depende dele para tudo. Ah, mas eu estou adorando de boca fechada e sem fazer gesto. Aonde? 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 Por isso que muito se prostra. Para o judeu, quando ele senta, é porque jogou a toalha. Por isso que vocês podem ver o filho pródigo. Eu vou me levantar. E ele estava de pé, mas é na atitude. A igreja, a família depende de nós, pastor Rivaio. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O mal de Saul era fazer sem orar. Ele fazia e depois ia orar. Agora Davi não orava para depois fazer. Então Deus te escolheu, sabe para quê? Para ser um Davi, não perder no grito para ninguém. O gigante chegava, tem alguém aí de Israel para me enfrentar? Todo mundo corria. Golias nunca matou ninguém. Até a hora que Davi chegou, eu vou enfrentar você, camarada. Você gritou até aqui, mas eu te enfrento em nome do Senhor dos exércitos. Ei, aquele que é trigo não tem medo do que vê e não tem medo do que os outros falam. Arabara sorequéria. Aquele que é trigo fala: Jesus me enche, eu preciso caminhar. Arabaia sorequéria. Espírito Santo, visita a tua igreja hoje. A gente não pode parar. Por isso que Abacuque, na sua oração, ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. É no meio. No começo é empolgação, no final a linha de chegada está ali, é fácil. Mas no meio a gente precisa de um renovo. Porque o tempo passa, diácono Ada. As coisas mudam. Você quer ver Salomão, bonitão, escrevendo Eclesiastes?
Primeiro livro que ele escreve, apaixonado, começa a dar adjetivos para uma morena camponesa chamada Sunamita. Ele começa a ter uma frase que é linda, pastor Rivail. Ele diz que o inverno passa e a primavera chega. As flores começam a brotar e o tempo de cantar. Aí é crente, pega essa daí. Pega essa daí. Ele começa a falar que a noiva está dormindo e o amado vai até o quarto dela. Amada minha, eu quero entrar. E ela começa a falar, cada vez que meu amado me chama, meu coração queima. Amada minha, eu quero entrar. E ela começa a dizer assim, diaconisa Cida: eu já troquei de roupa, já me despi. Será que eu vou me vestir? Já lavei meus pés, será que eu vou tornar a sujá-lo? E o amado começa a dizer: amada minha, abre porque eu quero entrar. Os orvalhos da noite caem sobre a minha cabeça. E a mão do amado está cheia de mirra, cheia de plantas, aquele perfume. E ele coloca a mão na maçaneta, na fresta da porta. E ela começa a dizer: meu coração queima cada vez que meu amado me chama. Mas só que a gente tem que aprender algo aqui em Cantares, que tem oportunidade que só é uma vez. Essa mulher demorou. E o tempo da espera é terrível. Tem gente que não sabe esperar. Se vai muito cedo no fruto, está verde. Se ir muito tempo depois, está podre. Tem que esperar o tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que ela se levanta, abre a porta e vê aquelas marcas. Ela pega na porta e a mão dela começa a destalar mirra. Mirra! Demora 3 dias para sair o perfume da mão. Então a gente aprende que adianta a gente ter o cheiro e não ter a presença do amado. Não, do que adianta a gente ter só o cheiro e não ter a presença do amado? Mas só que a idade vai chegando e Salomão vai criando maturidade. E ele começa a escrever provérbios. Ele diz: é bom que o homem guarda o teu coração. Porque tem pessoas que entregam o coração de bandeja. E ele começa a falar: guarda o teu coração, porque dele procede saídas para a vida. Porque guarda raiva, ódio, rancor. Esquece de guardar o coração. Porque a primeira coisa que Deus olha no homem... Como está o meu teu coração? Está batendo? Está batendo? Ele começa a dizer... Presta atenção na formiga, vocês que têm preguiça. Ah, o pastor vai fazer jejum. Eu tenho que falar isso aqui. Ah, mas jejuar vai me dar tontura se eu não tomar café. O médico fala: amanhã tem exame de sangue, todo mundo em jejum. Pronto. Não fui para a igreja porque estava chovendo, mas para bater o cartão de manhã pode estar dando um tiro na rua. É o aviva. A gente tem que estar avivado. Tem que estar avivado. Ele começa a relatar em Provérbios que o princípio, quem quer ser inteligente, é ter temor a quem? A Deus. Salomão não foi qualquer um. Deus parou e falou, no momento que ele estava orando: o que você quer? Ele diz: eu quero saber se fosse alguns crentes, ia pedir: eu quero fama. Mas só que fama não traz sabedoria. Agora sabedoria traz fama. E Deus começa a falar: você vai ter riqueza também. Então não era qualquer um. O que ele olhava, ele podia adquirir. Ele faz o quê? Demora alguns anos, ele cria o templo, faz um palácio do jeito que ele queria para ele, mas só que a idade vai chegando, ninguém fica bonitão para sempre. Os cabelos começam a aparecer, os cabelinhos brancos. A gente vai aprendendo com o passar do tempo. E a Bíblia vai dizer que ele começa a escrever Eclesiastes, onde ele diz que é bom eu andar com alguém. Porque se um cair, o outro ajuda. Não é matar, não, é ajudar a levantar. Ele diz assim: tudo debaixo do céu vai. Então a gente já aprende que se eu comprar uma gravata assim, é vaidade. Se eu cortar o cabelo dela, é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo. E ele começa a dizer: para tudo nessa terra tem um tempo determinado.
Mas só o que me chama a atenção é que ele vai terminando e ele diz: vocês jovens que têm vigor, lembra-te do teu nos dias da tua mocidade. Então o que eu quero te dizer, enquanto a gente tem vida e saúde, a igreja está aberta, vem orar. Enquanto tem culto, vem adorar. Ei, aqui tem palavra do céu. É a única coisa que faz você caminhar nessa terra, é a palavra do eterno. Vocês podem ver, Elias comeu um pãozinho do céu, andou 40 dias e 40 noites. Então já quero profetizar que essa palavra aqui de hoje, eu e você vai caminhar mais alguns dias. Você acredita? Vai dar força para mim e para você. Saber que o nosso sonho, porque a gente tem que ter sonho. Quem tem sonho aqui? Só eu? Tem que ter sonho. Tem que ter uma expectativa de vida. Mas só que o joio vai tentar te atrapalhar. Quem semeia o joio? O inimigo. Para tentar fazer eu e você desistir. Mas agora, para mim já adiantar aqui, Deus me traz uma história de outra pessoa que era crente joio. A mulher cananeia. Vem atrás de Jesus, pastor Gideão, desesperada por um milagre para a sua casa. Quem não está orando pela casa aqui? Todos nós. Paulo, em Efésios, ele vai escrever a carta dizendo que pela obra do Senhor, pela causa, ele se coloca de joelho. E tem pessoas que estão aqui hoje, que estão orando pela casa. Jesus liberta, Jesus salva. Jesus, eu acredito que o Senhor já curou, porque Deus, através da oração, vai colocar algumas coisas no lugar. Se você acreditar, tem até porta aberta hoje. Ele mandar a súria. Deus vai trocar a palavra de maldição e vai colocar em bênção. Você crê que aqueles que querem ver você chorando vai ter que ver você sorrindo? Você acredita nisso? Quer ver você parado, vai ter que ver você caminhando? Você acredita nisso? A mulher cananeia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Só quem precisa. Na Bíblia, só pessoas humildes chamavam Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, os discípulos estavam preocupados. Jesus, essa mulher está incomodando. Jesus, essa mulher está... Mas só que uma coisa que eu quero dizer para vocês. Se você quer, não desista. Se você quer, persista. Aprenda com a irmã Ana. A Penina falava com Ana, Ana falava com... E de repente a barriga começou a crescer. E você está gerando algo de Deus aqui. Viu? Eu sou assim, eu entro de uma história e volto para a mesma, viu? A mulher cananeia está lá. Jesus falando. De repente ele falou para ela, já vamos entrar para ela já. Não é bom eu pegar os pães dos filhos... E dá o quê? Jesus tinha motivos culturais e históricos para falar com elas. Essa moça vem da cidade de Tiro e Sidom. Passava por um momento de necessidade. Tinha um rei chamado Rei Irão, a qual tinha feito um pacto com o velho Davi, a qual veio falecer, mas Salomão estava no meio, porque o desejo de construir o templo. Deus falou: Davi, você não, porque sua mão está manchada em sangue, mas seu filho vai fazer. Então ele fez um acordo: vocês me mandam o material e a mão de obra para construir o templo, que a gente manda mantimentos e cereais. Mas só que a morte veio e acabou com esse reirão, e é levantado um tal de Etibaal, pai de quem? De Jezabel. Faz o casamento dela com um tal de Acabe. E implanta, oh meu Deus do céu, o culto à idolatria na nação eleita de Deus. Jesus toma as dores do Pai. Por quê? Deus dá fama para o homem, faz o homem aparecer no cartaz, mas a glória dele, pastor Rivail, ele não divide com ninguém. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, tudo é dele. Isaías ainda diz que operando ele na minha e na tua vida, quem vai impedir? Quem vai impedir? Então Jesus toma as dores do Pai e ela começa a falar: Jesus, os cachorrinhos também comem da migalha que cai. Isso é um sinal de humilhação. E a primeira coisa que Deus vela é pela sua palavra. Pronto.
Jesus parou ali. Por quê? Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É isso mesmo, diaconisa Cida. Deus não despreza. Mas se fosse um crente joio, Jesus falou assim comigo, desisto. Parei. Mas só que Salomão vai dizer que diante da honra vai a humildade. Aquele que se humilha debaixo das mãos potentes do Senhor, Ele vai exaltar. Arabara, chore, mandara séria. Deus não esqueceu de você. O tempo da tua exaltação está chegando. Se prepara para você telefonar e convidar a tua família para o culto de ação de graça. Arabara, chore, mandara séria. Porque nessa noite Deus está marcando a tua vida. Meremandara chorebadara séria. Irmãos, eu vejo aqui corrente sendo quebrada. O que é isso? É algo que estava parado, vai começar a andar na vida de irmãos e de irmãs aqui. Porque é o poder da oração. A oração vai aonde a gente não pode ir. Deus está libertando pessoas da tua família do espírito do vício. Rebadara chorebadara cataia súria. Ei, laço do passarinheiro está sendo quebrado hoje aqui. Ei, não adianta o macumbeiro querer parar a tua história, a tua família, o teu ministério. Pode colocar o nome na boca do sapo. O sapo vai morrer, porque você tem promessa e é impossível matar aquele que Deus quer preservar em vida. Remandar a badara súria, ecaia soreba, remandar a súria. O céu está aberto nessa noite. Oh, meu Jesus, meu Deus, eu acredito, Pai. Tudo é pelo poder da palavra. Tudo. Me mandar a chorebadaca adorecéria. Ei, o joio quer que você desiste. Porque a família não é dele. Porque o esposo não é dele. Porque a filha, o filho, o parente não é dele. É por isso que ele quer que você desista, mas você é crente trigo. O crente trigo está lá. Se enverga, diácono Aldo. Oh, mandar a Suri, meu Deus do céu. A presença do Eterno, pastor Manuel, está aqui na casa. O vento enverga. Vai envergando, mas o trigo não quebra. Agora o joio está seco, pastor Rivaio. Vem o vento, ele quebra, ele murcha. Ei, se prepara. Deus tem história nova para você. Aqueles que não acreditam na tua promessa, Vânia, vão ter que morder o dedo. Se não tiver dedo, vai ter que morder a língua, Getsemane. Por quê? Porque quem falou pode passar tudo o céu, pode passar a terra, mas a palavra dele não é de homem, não é de menino. Ei, a palavla dele pode levantar o inferno inteiro, porque ele bateu o martelo, ela se cumpre. Se prepara, igual aquele louvor. Fica tranquilo, Deus está preparando um sorriso. Ei, se prepara que esse ano tem resposta de Deus. Se prepara, tem resposta de Deus para você. Tem resposta. Mecandara sorebanara súria. Eu tô todo, meu Deus do céu. Para a gente finalizar aqui, meus irmãos. Eu queria entrar no contexto, no pretexto, mas é do jeito que Deus faz. É a palavra. Eu até falei para o diácono Ada, meu amigo, o que eu vou falar para o povo? E Deus manda pão. Porque o pão do céu é diferente do da terra. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem que é o pão da vida aqui? Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente. Deus está à procura de crente trigo. Crente trigo. Quem é crente trigo aqui?
Crente trigo aguenta quando é amassado. Tá doendo? Tá. Não tá fácil, evangelista. Tem hora que Meu Deus. Vou até falar algo aqui que eu preguei no domingo. E eu falei nos 3 níveis da oração. Tem a primeira oração, a cotidiana, que a gente ora diariamente. Mas tem o segundo nível da oração, que as lágrimas começam a escorrer. Por quê? A gente é ser humano. A traição vem de quem menos você espera. O aponte vem daquele que você menos imaginava. A pessoa que estava torcendo para você não está torcendo. E as lágrimas a gente fala, meu Deus. Você olha para a tua casa, a tua família e fala, Jesus, o Senhor fala tanto. Mas tem o terceiro nível também, que a gente não tem mais palavra, Tamara. Que só por dentro a gente fala, Deus, eu não estou aguentando mais. Eu cheguei no meu limite, Senhor. E a gente sabe que é Salmo de número 12, verso 5. Vai dizer assim, por causa do clamor e do gemido dos necessitados. Eu, Deus, se coloco de... Você crê nisso? Deus vai se colocar de pé em favor de crente hoje. Não é amanhã não, irmão, é hoje. É hoje. Não é amanhã. Tem pessoas que já estão sabendo que Deus está falando com ela. Porque tem prova que eu aguento que o pastor não aguenta. Tem prova que ele aguenta que eu não aguento. Mas só que eu vou te dizer uma coisa. Aviva a tua vida espiritual. Não adianta você correr. Jonas ia viajar 1 ano. 1 ano de navio fugindo da presença de Deus. A viagem ia demorar 1 ano. Mas só que ninguém se esconde da presença de Deus. O barco ia afundar e ele estava dormindo porque o barco não era dele. Por isso ele estava nem aí se afundasse. E o mais interessante é que quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente só vai para baixo. Ele desceu no porto, comprou a passagem. Desceu para o porão e depois desceu para o ventre da... E aí? Você vai obedecer e adorar? Não é crente Miriam não, hein? As coisas tá boas, a gente tocar pandeiro, só o sei, falar do ré, do plou, não. É quando as coisas tá ruins que Deus quer ver eu e você adorar. Deus falou a Abraão, pega a única coisa que você tem, seu filho Isaac. Vamos lá para o Moreá. A Bíblia vai dizer que demora 3 dias até chegar lá. Por quê? Para ver se ele ia continuar sendo crente. Se ele não ia olhar para trás. Porque Deus dá tempo para ver se eu e você continuam sendo crente. Porque o mal das pessoas é querer milagre. Milagre não sustenta. O que sustenta é a palavra. Deus não é micro-ondas que a gente coloca, está pronto, não. Deus dá um tempo para ver se eu e você vai adorar. Independente da situação. E eu acredito que aqui no Getsemane hoje tem crente que adora. Ei, hoje eu não tenho glória a Deus. Amanhã a gente vai ter. Amém? Amém? Por favor, fica de pé. Deus falou com você sinceramente. Sinceramente. Aqui é uma mesa, só come quem tem fome, né, pastor Rivail? Vou chamar algumas pessoas aqui na frente. Diácono Luan. Damião. Diácono Damião, vem aqui, por favor. Glória a Deus. Vânia, vem aqui, por favor. Lourdes, por favor, vem aqui. Vem aqui, por favor. Glória a Deus. Remandara sore candara bandara sore mandaia. Repacadara sore mandaia séria. Nakaya sore mandara baia súria. Márcia, vem aqui. Por favor, vem aqui também. Glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aqui é a prima do Wesberg. Vem cá, filha, em nome de Jesus, por favor.
Arassore mancataia sore badara séria. Glória. Glória. Como é o nome da sua ovelha ali, meu pastor? Aquela que está com o rapazinho de verde ali? Aqui está com o mocinho de verde. Vem cá, por favor. Do raminho. Glória. Eu chamei vocês aqui. Por quê? O Espírito Santo, ele é diferente de todos nós, ele não se engana. Quem crê que Deus tem uma vitória para vocês aqui hoje? Eu chamei vocês porque Deus colocou no meu coração, falou, chama essas pessoas. Eu poderia chamar outras, mas é conforme Deus quer. A promessa está sendo renovada hoje. Tem coisa na nossa vida que Deus tira para trazer coisas novas. Passado não importa. Se o passado fosse bom, ia influenciar no futuro. Quem fica preso nas coisas do passado e esquece de agarrar a oportunidade do presente. E Deus está renovando a vida de pessoas aqui, através de vocês. Olha aqui para mim você, filha, por favor. Aquele louvor, fica tranquila. Viu? Você só... Meu Deus do céu. Olha para essa moça, pastor. Eu vejo ela quebrada por dentro. Mas só que o médico, presbítero Esberg, por mais que ele estuda, ele nunca vai chegar aos pés de Jesus. Porque Jesus é o médico que cura até as feridas da alma. Você crê que Deus vai te honrar? Você crê? Precisa de uma exaltação na tua vida. Viu? Pega hoje, sai de posse, sai daqui de nariz empinado. Na hora que Deus te exaltar, meu Deus do céu. Damião, Deus está visitando a tua família. Viu, profeta? Obra de macumba Deus destruiu hoje. Rabarassore mandara séria. Arabacatarassure medéria. Tem pessoas que Deus está quebrando palavra de maldição. Sabe por quê, pastor Gideão? O senhor que é pastor. Até o jeito dele incomoda. Mas você é crente trigo, Damião. Viu? Deus quebrou. E a honra vai chegar no meio da tua casa. Se prepara. Se prepara. A esposa do meu amigo Raminho. Descansa em Deus, viu? Descansa. Tem um hino que diz, se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Deus ouve a oração até quando está lavando louça. E o que você falou para ele, quem não gostar vai reclamar com ele, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Vânia, Deus está entrando com libertação e salvação hoje. Sabe que eu vejo em você, como se você estivesse com o joelho calejado. Sabe, caminhando de joelho. Sabe aquela pessoa que diz, Deus, eu não tenho muita força. Mas a Bíblia diz que é assim mesmo, né, pastor Rivaia? Com pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se prepara. Tem hora que com Jesus a gente tem que perder a razão para ganhar a benção. Viu? E Deus vai te honrar. Porque Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Sai daqui abraçada com a exaltação hoje. Se prepara, o culto de hoje. Hoje é dia 3 de agosto. É 9h25, já dá meu horário. Esse culto marcou. Lourdes, levanta a tua cabeça. Deus só trabalha para aquele que nele espera. Não sei o que você tem clamado, o que você tem pedido, mas a resposta é essa. Deus trabalha para aquele que nele espera. Pronto.
Eu ministrei um domingo aqui, a convite do meu pastor presidente, pastor Rivaí, eu falei. Pedro estava preso, Herodes querendo matar ele, estava dormindo. E a gente dorme para descansar? Descansa em Deus. Descansa. Que no tempo certo a plantinha está lá. Na hora que começa, meu Deus do céu, é coisa grande. Você entende? Eu não sei o que é, mas Deus sabe o mistério que Ele tem com você. Viu? Descansa em Deus, porque todo mundo que descansa na Bíblia alcança vitória. Viu? Márcia, eu quero te dizer algo aqui. Profetiza dentro da tua casa, viu? Profetiza. Você crê que Deus vai... Aquela promessa que Paulo falou para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo, que vai ser salvo tu. Então recebe em nome de Jesus. Você, moça. Sabe o que eu vejo? Através de você, a sua família vai se chegar aos pés do Senhor. Viu? Alegra o teu coração. Tudo que Deus falou está de pé na tua vida. Tem hora que a gente mesmo questiona, Deus, eu vou para a igreja, eu busco, louvo, oro, faço tudo. Mas até agora a gente não vê nada. Deus está dando um tempo, falta um pouquinho de tempo. Mas se prepara, sabe o que é isso? É que ninguém está vendo, mas a gente está crescendo. Crescendo para baixo, e só vence quem tem raiz. Viu? Eu vejo um tempo novo de Deus na tua vida. Passado, Deus pega e joga no mar do... Esqueci. E eu imagino que tem uma placa, é proibido pescar. Viu? Levanta a tua cabeça. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos aqui que a gente vai finalizar. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Mãe Ivonete, leva essa palavra da parte de Deus hoje, viu? Viu? E eu, Deus, e eu, Deus. E eu, Deus. É o preço. Aquilo que é caro, a gente tem que pagar caro, não é verdade? Mas se prepara, leva essa palavra da parte de Deus. Que você é crente trigo. Crente trigo é amassado e vira pão. E não desiste nunca. Feche os seus olhos aí, igreja. Feche os seus olhos aí. Meu Deus amado. Jesus querido. Pai amado. Eu te peço, vá de encontro ao centro das emoções humanas aqui. Reavivando. Espírito Santo, para pegar fogo numa floresta, só precisa um galho incendiar. Só precisa um galho. E nessa noite, esse primeiro culto do Aviva, eu acredito que o Senhor está avivando o coração aqui, está renovando a fé, demandar a súria. Espírito Santo, seca a lágrima, coloca um sorriso. Meu Deus do céu, eu já estou vendo portas e grilhões sendo quebrados aqui, as cadeias foram abertas, cara, mandar a súria. Espírito Santo, esse culto de hoje aqui está marcando pessoas. Demandar a sorequerecaia séria. Nessa noite caiu o cavalo e o cavaleiro. Satanás perdeu mais uma vez. Espírito Santo, segura na mão dos meus irmãos aí. Dá a mão para o seu irmão aí. Vamos fazer uma união aqui agora. Espírito Santo, segura na mão deles. Não deixa olhar para a direita nem para a súria. Fala, Espírito Santo, me renova hoje. Pelo poder da tua paz. Ei, a página da tua história vai ser virada. Aguenta coração. Aguenta, porque o tempo do meu dará. O tempo de cantar vai chegar na tua, Jesus. Cadê o Luan? Cadê o Luan? Luan. Ai, meu Deus do céu. Eu desci até para... Meu Deus. Presta atenção no louvor.
Fecha, você fala, Jesus me enche. Eu não quero ser vazio, não. Nada é por acaso, nada é remandagem. Ai, meu Deus. Minha vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Tua raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Se nada tivesse acontecido, e ainda para suremandar a sério. É hoje, até o dia raiar. Olha, ei, até o dia raiar. Para surepacataia, para xarépia. Ei, você está crescendo, ninguém está vendo, mas já vai. Pegou. Ai, Jesus, meu Deus. Deus está renovando a promessa aqui na sede. Esse ministério ainda vai dar o que falar, pastor Ribaio. O Getsemane ainda vai dar o que falar. Olha aí, você chegou até aqui, filha. Você chegou, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Meu Deus. Ai, Serepaia, Arabandacanaia Súria, Passerene Catara Tocotocotoia Sai, Nemelicaia Séria. Ai. Meu Deus. Deus está na casa. Isso aqui é avivamento através da palavra. Meu Deus.